Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas vibrações de saúde e paz a você e a toda a sua família. Vamos continuar falando sobre Chico Xavier, suas lições, suas histórias, seus ensinamentos, porque de fato Chico Xavier foi um dos maiores exemplos da história de vivência do Evangelho. Ele foi, sem dúvida, um dos maiores apóstolos do Cristo sobre a terra. E vários biógrafos anotaram ensinamentos, lições de Chico Xavier. Como nós o fizemos em algumas oportunidades, e outros também, muitas lições estão reunidas neste livro, Hilárias e Sábias Lições de Chico Xavier. São engraçadas, são pitorescas, mas encerram ensinamentos profundos. Este livro é da LEP, Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo. E você poderá adquiri-lo através da loja virtual ou das distribuidoras. Chico, um amigo, estava com um grave problema na perna. Já se submetera a diversas cirurgias sem sucesso. Temia pela amputação. Casado, pai de vários filhos, preocupava-se com a situação da família. Em desespero, solicitou de um companheiro que fizesse por ele uma consulta a Chico Xavier. Depois de, em silêncio, escutar o relato que lhe era feito, certamente sob a inspiração dos benfeitores espirituais que o assessoram, o médium orientou. Diga ao nosso irmão que, de fato, o problema dele é grave. É grave, mas não é sem esperança. Às vezes podemos trocar a dor pelo trabalho. Vejamos que ensinamento maravilhoso. Diga ao nosso irmão que o problema dele é grave. É grave, mas não sem esperança. Às vezes podemos trocar a dor pelo trabalho. Desnecessário dizer que, dedicando-se com mais afinco às atividades da doutrina, o nosso amigo ficou completamente restabelecido. Ele recebeu o recado do mundo espiritual, o recado que chegara por Chico Xavier, começou a dedicar-se ao trabalho com mais afinco. Ele, que já era um trabalhador da doutrina, ele começou a se dedicar com mais afinco e o seu problema na perna desapareceu. Ele estava sob o risco, inclusive, de amputação. Vejamos bem, às vezes nós temos determinado problema de saúde e nos afastamos das tarefas, das atividades,
do trabalho espiritual. Quando no trabalho espiritual é que vamos receber o amparo, a força de que nós necessitamos e às vezes até mesmo a cura daquele problema de saúde. Em seguida, Chico, numa reunião lá do abacateiro, à sombra do abacateiro, num sábado à tarde, quando Chico também explanava o Evangelho sob a inspiração de Emmanuel, certa vez ele disse: se houvesse mais bondade, a inteligência não seria tão despótica. Precisamos pensar muito para não sermos inteligentes loucos. Vejamos aqui, inteligentes loucos, porque de fato existem pessoas muito inteligentes e nós somos assim. Ah, fulano é muito inteligente, a gente acha que ele é uma pessoa equilibrada, né? Pessoa inteligente, ele é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que está no nível superior, mais elevado. Não, ele pode ter inteligência, mas ele pode ter loucura na inteligência. Foi o que Chico disse aqui. Ele disse assim: falamos em grandes nomes da política internacional, grandes inteligências. Quantos inteligentes loucos, não é? À frente dos países, da condução dos países, fazendo guerra, cometendo barbaridades, as barbaridades mais estranhas e horripilantes, não é? Se esses homens começarem uma guerra onde não haverá vencedores, esses homens estarão na sanidade mental ou na loucura? Quem se entrega a uma guerra quase sempre está na loucura, não é? Está na loucura. Nós estamos aí vendo uma guerra agora praticamente sem propósito, não é? Entre a Rússia e a Ucrânia e várias outras guerras que existem no mundo e que são menos divulgadas pela imprensa. Quem faz uma guerra, quem fomenta uma guerra é louco, porque poderia procurar resolver o problema de outra maneira, de outra forma. Fica essa lembrança do título de doutor se interpondo entre as pessoas. Às vezes, pessoas boníssimas, dignas, corretas, a lutarem muito pela família, são subestimadas, pisadas por causa de uma inteligência despótica, tirânica, que abusa da força. E ele concluiu: o direito da força é uma das piores qualidades humanas. O direito da força, aquele que oprime, escraviza, persegue de maneira inclemente, usa de sua posição, do poder que detém para fazer o mal, para perseguir. Então, dizia Chico, o direito da força é uma das piores qualidades humanas. São histórias, lições de Chico Xavier que estão neste livro. Hilárias e sábias lições de Chico Xavier. Numa das conversas com nossos amigos de Pedro Leopoldo, contava Chico, ele nos contou. Contou-nos um deles o fato que se passou não há muito em Belo Horizonte e que bem caracteriza o médium Chico Xavier. Chico ainda morava em Pedro Leopoldo quando aconteceu esse fato hilariante com ele. Entraram ambos numa livraria da capital mineira. E nosso irmão, que se dava bem com o caixeiro, perguntou-lhe: qual o livro do Chico que é mais vendido aqui?
Vejamos, o Chico estava junto. E um amigo perguntou ao caixeiro lá, não é? Ao atendente: qual o livro do Chico que é mais vendido aqui? Respondeu-lhe o rapaz: até hoje, o livro mais procurado é Paulo e Estevão. Apanhou um exemplar na prateleira e mostrou. O irmão folheou, pagou e mandou embrulhá-lo para presente. E o Chico ali ao lado, Chico muito jovem, não é? Bem jovem, mais jovem na época, não é? Ao receber o livro, o irmão voltou-se para o caixeiro e lhe perguntou: você conhece o Chico Xavier? Ainda não. Já estive 2 vezes em Pedro Leopoldo, mas não tive sorte, pois em nenhuma delas o Chico estava lá. Pois olhe, disse o irmão, o Chico é este aqui. E naquele momento ele apresentou o Chico ao atendente, não é? Que estava lá trabalhando na livraria e que vendia exemplares dos livros de Chico Xavier. Dizem que o caixeiro olhou o Chico, mediu de alto a baixo, observou sua simplicidade no vestir, suas roupas envelhecidas, seu aspecto humilde, sua fisionomia ingênua, e piscando-lhe um olho enquanto se despedia, disse irônico: quem dera que você fosse o Chico, hein? Ele falou para o próprio Chico. Ele não conhecia o Chico. Você, o Chico? Ele olhou para o Chico, né? De pequena estatura, aquelas roupas envelhecidas, aquele olhar ingênuo, não é? Aquele olho esquerdo dele, não é? Com problema. Quem dera você fosse o Chico, hein? O Chico, apertando-lhe a mão, respondeu-lhe com simplicidade: é verdade, meu irmão. Quem dera que eu fosse o Chico. Deve ter sido muito engraçado, né? O Chico não desmentiu. Quem dera, meu irmão, quem dera que eu fosse o Chico. E saíram ambos, enquanto o irmão o repreendia. Chico, por que você não afirmou que era mesmo o Chico? O Chico respondeu: ora, meu irmão, para que eu iria? Ou iria eu desiludir o rapaz? O Chico respondeu, né? Por que eu iria desiludir o rapaz? O Chico, naquela bondade dele, né? Que o rapaz interpretou como ingenuidade, né? Aquele rapaz jovem, ainda jovem, com 30 e poucos anos, né? Simples. Ah, para que eu iria desiludir o rapaz? E foram embora. Chico não disse, não, eu sou o Chico Xavier, nunca. Uma vez ele disse assim, quando alguém me anuncia em algum lugar como sendo o famoso Chico Xavier, eu tenho vontade de sumir. Ele falou uma vez, ele disse assim, quando alguém me anuncia, né? Porque quando ele comparecia, né? Aqueles títulos de cidadania, ou alguma reunião, ou alguma solenidade, às vezes ele comparecia, era convidado, e alguém falava, o famoso Chico Xavier, ele dizia, quando alguém me anuncia como sendo o famoso Chico Xavier, eu tenho vontade de sumir. E ria daquela situação. Em uma de nossas reuniões, no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, uma senhora espírita, já de cabelos brancos, aproxima-se do médium e confessa-se cansada. Contando com mais de 70 janeiros,
alegava já não ter forças para continuar. Dizia que era melhor deixar a tarefa para os mais jovens. Ela estava cansada, doente, era de uma outra cidade. Visivelmente abatida, aquela senhora que já tanto dera de si a doutrina, agora se sentia inútil. Após ouvi-la pacientemente, o nosso Chico, naquela época também septuagenário, falou-lhe com bondade: Filha, o nosso Emanuel, aqui presente entre nós, pede para dizer-lhe que uma pessoa cansada, quando se trata de serviço para o bem, pode ir ainda muito longe. Como ele, Chico Xavier, não é? Aos 70 anos de idade, já doente e, sem dúvida, algo cansado, foi até quase aos 93 e produzindo sempre, trabalhando sempre, não é? Sem descansar, sem desânimo. Vamos ver uma outra história aqui, muito interessante, que está nesse livro aqui, uma revolucionária proposta. Apareceram certa vez em Pedro Leopoldo vários confrades procedentes de São Paulo, todos profissionais liberais, detentores de títulos de curso superior, advogados, médicos, engenheiros, farmacêuticos, biólogos, físicos, químicos, alguns PhD, além de técnicos de áreas diversas. Traziam uma revolucionária proposta para o desenvolvimento da doutrina. Consistia a proposta no seguinte: seria implantada em Pedro Leopoldo uma universidade espírita, sob a égide de Chico Xavier. Olha a proposta. Universidade Espírita em Pedro Leopoldo, e Chico seria lá o reitor, não é? Sob a égide de Chico Xavier. Todos os segmentos doutrinários, filosóficos e ideológicos seriam amplamente embasados e respaldados pela luz evangélica e ainda pela cultura universitária. Pedro Leopoldo seria a cidade máter do Espiritismo. Os visitantes vibravam, enquanto Chico, paciente, lia o manifesto que lhe fora entregue após a apresentação dos companheiros por inflamado orador. Isso na reunião lá, não é? Aí, para surpresa geral, Chico, ao término da leitura, disse: Emanuel recomenda-nos muita cautela, sem, contudo, subestimar a proposição dos bondosos confrades, cujos elevadíssimos propósitos merecem acolhida e respeito por parte da espiritualidade. Convoca-nos, porém, o querido mentor, a seguinte reflexão. Olha o que Emanuel falou. Imaginemos que a administração municipal resolva transferir todos os postes de iluminação pública das ruas de Pedro Leopoldo para a Praça da Matriz. Em consequência, toda a cidade ficaria às escuras, enquanto a Praça da Matriz ficaria feericamente iluminada. É claro que semelhante medida administrativa seria censurada pelos munícipes e por toda a comunidade, não obstante as boas intenções do chefe do executivo. E concluiu: os queridos confrades são postes de luz, e como tais, cada um de per si deve iluminar o local onde está instalado. Os postes dispersos iluminarão toda a cidade.
Olha que sabedoria, de Emmanuel através de Chico Xavier. Os ilustres visitantes, todos eles cultos, não é? Diplomados, os ilustres visitantes compreenderam a lição, retirando-se satisfeitos, iluminados à luz do Evangelho, não é? Com aquela proposta, não é? Com aquela proposta de fazer em Pedro Leopoldo uma universidade espírita. Vejamos como o Chico sempre precisava estar bem amparado, assessorado, né? Porque quantas propostas ele deve ter recebido a sua vida inteira. Algumas, à primeira análise, muito interessantes. Uma universidade espírita em Pedro Leopoldo, sob a égide de Chico Xavier. Ora, sem dúvida, a ideia maravilhosa, uma universidade onde a doutrina pudesse ser estudada, pesquisas pudessem ser levadas a efeito, não é? Muito interessante. Mas o Chico, olha, nós respeitamos a ideia, mas imaginemos se todos os postes da cidade fossem parar na Praça da Matriz. O resto da cidade ficaria às escuras. Aí ele disse, olha, os nossos companheiros todos aqui presentes, e outros mais que aqui não estão, são postes, mas devem iluminar onde estão colocados, onde foram colocados. E a esse respeito, nós nos recordamos do que Chico, certa vez, nos comentou conosco a respeito de Pietro Baldi, o grande místico italiano que veio morar no Brasil. Da Itália, ele veio morar no Brasil. Autor de várias obras, diversos livros, uma coleção de 24 volumes, um deles muito conhecido, talvez o mais conhecido deles, né? A Grande Síntese, uma obra realmente admirável, A Grande Síntese. Emmanuel chama o livro A Grande Síntese de O Evangelho da Ciência. O livro A Grande Síntese, o Evangelho da Ciência. Mas Chico dizia, comentava conosco, que Pedro Leopoldo, que Pietro Baldi não deveria ter vindo para o Brasil. Ele poderia ter vindo a passeio, em viagem, mas que ele havia reencarnado na Itália e era lá que ele deveria desenvolver a sua tarefa, da Itália para toda a Europa. Bem, o nosso programa chegou ao seu término. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.